Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os convidados que vieram hoje para serem homenageados. Ontem, senhor presidente e senhores deputados, nós tivemos um fato talvez inusitado. A decisão do Supremo Tribunal e do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro de reconduzir o governador, aliás, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 2 deputados estaduais, reconduzi-los à prisão. Por que eu digo que é inusitado? Primeiro porque a Assembleia do Rio de Janeiro havia deliberado que as pessoas não precisariam ser presas ou estar presas. E agora o tribunal revoga essa decisão, dizendo que não, que elas têm que ficar presas. E com isso, professor Tercílio, nós temos, depois de 1968, novamente, uma lei que certamente levará o nome. Levará o nome assim como levou em 1968, ou na década de 60, a lei que diz que o senhor Sérgio Paranhos Fleury, o maior símbolo da ditadura militar, torturador, um homem que matou, torturou, desapareceu com pessoas durante a ditadura e que foi beneficiado por uma lei no regime de exceção, justamente a lei que levou o seu nome, a Lei Fleury, porque só servia para ele. Foi feita especialmente para ele. Ora, ontem, quando nós vimos os tribunais tomarem a decisão que deputados estaduais, no caso, o presidente da Assembleia Legislativa, e hoje também alguns ex-governadores, podem ser presos, mas que deputados federais e senadores não podem ter o mesmo tratamento, na prática, senhores deputados e senhoras deputadas, nós temos aí decidido, inclusive pelo STF, novamente uma lei que vai levar o nome. E o nome da lei deveria chamar-se Lei Aécio Neves. Porque esta decisão do STF, da ministra Carmen Lúcia, em última análise foi o voto de Minerva, em determinar que o senhor Aécio Neves não poderia ser preso, não poderia perder o mandato, e que decisões como essas caberiam diretamente no caso, às casas legislativas, aos interessados, é óbvio que o senhor Aécio, o presidente do PSTB, não é presidente em exercício, porque ele afastou o presidente que estava em exercício, é o presidente do PSTB, deveria dar nome à lei, porque é uma lei que foi feita exclusivamente para o senhor Aécio Neves e, por extensão, para os senadores e para os deputados federais. Não que o senhor Pisciani e os demais deputados que estão acusados não devem ser presos, absolutamente. Isso aqui é um processo que deve correr e quem deve resolver isso é a Justiça do Rio de Janeiro. Mas estranha que nós tenhamos 2 tratamentos tão diferentes, deputado Bir, para situações tão iguais. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro, que foram flagrados, segundo a Polícia Federal, incorrendo em delito, a prisão. Para o senador Aécio Neves, que foi flagrado numa denúncia feita e depois em gravações, dizendo que os 2 milhões que ele receberia numa mala ou em várias malas, inclusive deveria ser feito por uma pessoa que, se fosse o caso, pudesse mandar matar, a esse a anistia porque o Senado decidiu que ele não pode ser preso. Então nós vivemos um momento de extrema hipocrisia. E aí, para coroar estas pérolas, ontem o novo diretor da Polícia Federal, que aliás saiu com o nariz de palhaço vestido de verde e amarelo durante as manifestações para derrubar a presidente Dilma, ontem declara que uma mala de R$500 mil não prova nada. Eu acho que hoje a Polícia Federal deve estar se perguntando se o seu diretor-geral, deputado Scarnavaca, diz que uma mala com R$500 mil pega por aquele deputado aqui do Paraná, o Rocha Loures, não prova nada, talvez também ache o novo diretor da Polícia Federal que os 51 milhões do GDL não provam nada, que os 2 milhões do Aécio não provam nada, que a Lava Jato... Deputado Tadeu, um minuto para eu concluo, senhor presidente.
Que a Lava Jato, que tantos diziam que era o PT, os outros que queriam acabar, na verdade vai acabar por conta dos paneleiros que foram para lá e que hoje não sabiam o que fazer com essas panelas. Porque colocaram exatamente as pessoas que diziam que iam acabar com a Lava Jato. A começar pelos senadores, a começar por pessoas ligadas, inclusive, à própria organização, e que agora, de uma forma surpreendente, dizem que nada prova nada. Talvez a única coisa que prove alguma coisa seja ter um partido político e seja ser ligado a um ex-presidente. No caso, o PT e ao ex-presidente Lula. Porque é uma hipocrisia sem tamanho. Dizer que nós vamos criar uma lei, que volto a dizer, que a lei Aécio Neves, para permitir que o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, possa ficar livre e que os demais todos possam ser condenados, é demonstrar cabalmente a falência de todo o nosso sistema político, eleitoral e judiciário. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.